No vídeo de hoje vamos descobrir um pouco da história sobre as grandes bibliotecas da antiguidade. O meu nome é William, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula aqui na Escola de Eruditos. Como sabemos, bibliotecas são coleções de livros. Na antiguidade, todos os livros eram manuscritos, ou seja, eram escritos e copiados à mão. Os livros foram escritos em tabuletas de argila na antiga Mesopotâmia, na Síria e na Anatólia, e em papiros e pergaminhos de couro em outros lugares. Muitas coleções de textos na Mesopotâmia tinham uma mistura de materiais arquivísticos e literários. Os proprietários de bibliotecas particulares emprestavam seus livros aos seus amigos. Já os patronos das bibliotecas públicas tinham permissão para copiar os livros, mas não tinham permissão para emprestá-los. Sobre os livros e as bibliotecas, segundo a religião. No Antigo Testamento, quando Ezequiel foi chamado para ser profeta, ele viu um rolo escrito por dentro e por fora. Isso está em Ezequiel 2, 9 e 10. Geralmente, apenas o lado interno ou o verso de um rolo era inscrito. A descrição mais detalhada do Antigo Testamento da escrita de um rolo encontra-se na passagem que descreve o conflito entre o profeta Jeremias e o rei Joaquim, no capítulo 36 de Jeremias. Jeremias ditou suas palavras ao escriba Baruque, filho de Nerias, que as escreveu em um rolo. Jeremias 36 também. Embora não as possuamos, numerosas fontes escritas, possivelmente armazenadas em uma biblioteca oficial, são mencionadas no Antigo Testamento, e entre elas estão o livro das gerações de Adão, que está em Gênesis 5, o livro do Concerto, Êxodo 24, o livro da Lei de Moisés, Josué 8, e o livro das Guerras do Senhor, 2 Crônica 17. Salomão era conhecido como o homem mais sábio da sua época. De acordo com 1 Reis, capítulo 4, verso 32, ele disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. As coleções de textos eram armazenadas em lugares como o tabernáculo, o palácio e o templo em Jerusalém. Quando não-judeus opuseram-se à tentativa judaica de reconstruir o templo sob a liderança de Zorobabel, os judeus recorreram ao decreto de Ciro, que os autorizava a construir. Isso está em Esdras 5. Embora a busca pelo documento nos arquivos da Babilônia fosse infrutífera, um pergaminho do decreto de Ciro foi encontrado em Aquimetá, a capital persa na Média. De acordo com Esdras, capítulo 6, verso 1, a busca na Babilônia ocorreu na chancelaria, literalmente a casa dos livros. A Septuaginta traduziu essa frase como bibliotecas. O hebraico e o aramaico têm 22 consoantes e são escritos da direita para a esquerda. As vogais foram inseridas no texto bíblico consonantal pelos escribas medievais conhecidos como massoretas. A mais antiga versão completa do texto massorético da Bíblia hebraica e a que mais depende da tradução do Antigo Testamento é o Códice de Leningrado, que data de 1008 d.C. Outra cópia da Bíblia hebraica, conhecida como Códice de Alepo, é um pouco mais antiga, mas está danificada. Já no Novo Testamento, duas palavras gregas relacionadas são usadas. Para livro é dito biblos e para rolo biblion. A segunda era originalmente diminutiva da primeira, mas veio a ter essencialmente o mesmo significado. Os livros do Antigo Testamento foram escritos em forma de rolo, fato claramente indicado na descrição de Jesus lendo Isaías na sinagoga em Nazaré, onde diz, abre aspas, e foi-lhe dado o livro, no caso biblion, que quer dizer rolo, do profeta Isaías. E quando abriu, no caso desenrolou, o livro, achou o lugar em que estava escrito. Essa passagem, fecha aspas, essa passagem está em Lucas, capítulo 4, versículo 17. No segundo século depois de Cristo, as cartas de Paulo e os 4 evangelhos foram combinados em um único volume. A evidência de fragmentos de papiro e de pergaminho do Novo Testamento que foram preservados no Egito indica que, desde o princípio,
Os cristãos abandonaram a forma de rolo de livro usado pelos judeus e pagãos e adotaram a forma de códice de livro. No códice, como em alguns antigos cadernos romanos, várias folhas ou páginas eram unidas. Esse formato tinha vantagens importantes. Os códices eram mais portáteis que os rolos. A escrita podia ser feita em ambos os lados da folha do códice, tornando o livro mais barato. As passagens eram mais prontamente encontradas do que em um rolo, o que exigia o desenrolar. O livro do Apocalipse concluiu com esta admoestação, abre aspas, porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, Biblion, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro dessa profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Apocalipse 22, versículos 18 e 19. Na Mesopotâmia, embora a escrita cuneiforme pudesse ser esculpida em pedra, os escribas imprimiam seus sinais em tabletes de argila úmidos e retangulares, de cerca de 5 centímetros de largura e 20 a 30 centímetros de comprimento. Um tablete médio conteria o equivalente a apenas 2 ou 3 páginas modernas de texto. A escrita começava no anverso e a direção era, na maioria das vezes, da esquerda para a direita. Depois, o tablete era virado, com a borda inferior como eixo, de modo que a escrita na parte inferior do anverso continuasse ao longo da borda inferior do tablete e continuasse reverso. A maioria dos antigos documentos da Mesopotâmia era de natureza comercial. A pequena minoria de tabletes, que são de maior interesse literários, são épicos, hinos, orações, encantamentos, manuais de adivinhação e alguns textos históricos. Cerca de 2.000 textos literários sumérios, datados de 2.500 a 1.500 a.C., foram recuperados de Nippur. A escavação em Nippur foi a primeira escavação americana na Mesopotâmia. Entre as descobertas notáveis de Nippur estão a história do dilúvio sumério e o Código de Leis Ur-Nammu, o mais antigo texto legal conhecido. Os templos, como os de Telor e Abu-Rabá, possuíam arquivos-bibliotecas, com numerosos tabletes de argila. A estocagem nas bibliotecas do templo era restrita aos textos que eram usados na prática do culto. De 1972 a 1976, os escavadores franceses descobriram uma importante biblioteca de um adivinho do século XIII a.C., na antiga Emar, que é a Mascana, na Síria, na curva do rio Eufrates. Na capital assíria de Assur, os escavadores encontraram numerosas bibliotecas particulares nas casas dos escribas, cantores, sacerdotes e exorcistas, incluindo uma biblioteca com mais de 800 tabletes. A maior biblioteca do Antigo Oriente Próximo foi, sem dúvida, aquela em Nínive, construída pelo último grande rei assírio, Assurbanipal, de 669 a 630 a.C. Nínive estava entre os primeiros sítios arqueológicos na Mesopotâmia a ser escavada. Uma biblioteca famosa também foi encontrada. Se trata da Biblioteca de Assurbanipal, que era incomum em sua erudição. Antes de inesperadamente tornar-se o rei, ele havia estudado para o sacerdócio. Seu principal motivo para reunir todos os textos que pôde foi permitir que verificasse os tabletes, em vez de confiar aos adivinhos acadêmicos. Foi da biblioteca de Assurbanipal que os 2 grandes épicos babilônicos foram recuperados em várias cópias, que são a Epopeia da Criação e a Epopeia de Gilgamesh. No Egito, um rolo de papiro em branco foi encontrado no túmulo da primeira dinastia de Enaca em Saqqarah, que data de cerca de 3.100 anos antes de Cristo,
durante o Império Médio. O comprimento de um rolo de papiro era de 7 a 8 metros. O maior papiro egípcio existente, que está no Museu Britânico, é o papiro de Harris, que mede 43 centímetros de altura por 40 metros de comprimento. Foi escrito e desenhado por Ramsés IV e que relata os feitos de Ramsés III. Uma abundância de trabalhos escritos sobreviveu do Antigo Egito, incluindo composições religiosas, literárias e médicas. O texto mais importante é o Livro dos Mortos, que vem do período do Novo Império e incorpora antigos feitiços dos textos das pirâmides do Império Antigo e dos textos dos sarcófagos do Império Médio. Outros textos indicam que outros faraós consultavam os escritos mantidos na chamada Casa dos Escritos, uma biblioteca que estava anexada a certos templos. Podemos dizer que a Casa dos Escritos era também chamada de Casa dos Livros, ou a Biblioteca do Tempo. Continha textos como listas de reis, anais, profecias, crônicas, textos mitológicos, textos astrológicos, hinos, livro de festivais e rituais, e também calendários e muito mais. Jehute, a quem os gregos chamavam de Tote, era o deus patrono dos livros e da sabedoria. Sua consorte era Sechet, a senhora do Salão dos Livros. 6 rolos de papiros intactos, incluindo um papiro médico, foram recuperados do templo de Tote em Hermópolis. Após a morte de Alexandre o Grande, seu general Ptolomeu estabeleceu uma dinastia no Egito. A biblioteca do templo ptolemaico de Édifo ficava em uma pequena sala entre a corte e o templo propriamente dito. A Biblioteca de Alexandria foi uma das mais significativas e célebres bibliotecas e um dos maiores centros de produção do conhecimento na Antiguidade. Estabelecida durante o século III a.C., no complexo palaciano da cidade de Alexandria, no Egito Antigo, a biblioteca fazia parte de uma instituição de pesquisa chamada Moseion, ou museu. A ideia de sua criação pode ter sido proposta por Demétrio de Faleros, um estadista ateniense exilado ao Egito e fundador da dinastia ptolemaica. Ptolomeu I, que tal como o seu antecessor, Alexandre Magno, buscava promover a difusão da cultura helenística. Contudo, a biblioteca provavelmente não foi construída até o reinado de seu filho, Ptolomeu II. Ela adquiriu um grande número de rolos de papiro, devido sobretudo às políticas agressivas e bem financiadas dos reis ptolemaicos para a obtenção de textos. Não se sabe exatamente quantas obras ela tinha em seu acervo, mas estima-se que ela chegou a abrigar entre 30.000 e 700.000 volumes literários, acadêmicos e religiosos também. Na Grécia, as palavras para livro eram biblios e biblion. As que estão relacionadas com a palavra grega para designar papiro é biblos, que é derivada do nome do porto marítimo fenício Biblos, de onde os gregos obtinham o papiro egípcio. A palavra grega para designar biblioteca é biblioteque, e não se refere ao edifício, mas ao sistema de disposição dos rolos em recipientes, como os quibotos, que quer dizer baú. Uma etiqueta de identificação de couro seria anexada a cada rolo. Os livros raramente eram escritos na Grécia até finais do século V a.C., quando os livreiros apareceram pela primeira vez. A biblioteca privada mais importante foi a do famoso filósofo Aristóteles, de 322 a.C., que fez uma coleção dos seus próprios escritos, bem como outras obras. Após a sua morte, ele deixou a sua biblioteca ao seu sucessor Teofrasto, que, após a sua morte, os deu ao seu sucessor Neleu. Depois, o general romano Sila levou a biblioteca para Roma, mas, segundo outro relato, Ptolomeu II obteve de Neleu os livros de Aristóteles para colocar em sua biblioteca em Alexandria. A maior biblioteca do mundo antigo foi a criada pelos descendentes de Ptolomeu I.
que foi o general de Alexandre que fundou uma dinastia no Egito. Isso em 323 a 283 a.C. Ptolomeu fundou o Museu, que significa um templo para as musas, que abrigou uma academia dos principais pensadores do mundo grego, como Teofrasto, que foi aluno de Aristóteles. É atribuído a Ptolomeu II, de 282 a 246 a.C., o grande plano de recolher todos os livros em grego e selecionar livros de outras línguas para a biblioteca, com o conselho de Demétrio de Faleros, o governante exilado de Atenas. A lendária carta de Pseudo-Aristeias narra a história do convite de 72 escribas de Jerusalém para traduzir as escrituras hebraicas para o grego, resultando assim na Septuaginta. Em Roma, a palavra latina geral para designar livro era liber, palavra que originalmente se referia à casca seca de uma árvore e que era usada para material de escrita. Como muitos outros romanos abastados, Cícero possuía várias casas com bibliotecas, incluindo uma no Monte Palatino, em Roma, e outras em Túsculo e também em Ancio. Como na antiguidade não havia editores ou direitos autorais, os livros eram copiados livremente à mão das bibliotecas e dos originais dos autores. A primeira biblioteca pública de Roma foi construída em 49 d.C. por Assínio Polião, amigo de Virgílio e Horácio. Como se tornou habitual nas bibliotecas romanas, os bustos de autores famosos eram exibidos. Apenas um dos autores vivos foi honrado assim. Este era Varrão. Muitos anos antes, precisamente em 28 a.C., Augusto construiu uma biblioteca no Templo de Apolo, no Monte Palatino, perto de sua modesta residência. Havia um nicho para uma estátua, possivelmente para Apolo, oposta à entrada principal. A biblioteca tornou-se famosa por sua coleção de livros de direito. Sabemos pouco sobre as bibliotecas imperiais fundadas pelos outros imperadores Júlios Claudianos, como Tibério, mas em 1958 foi descoberta uma inscrição que era uma dedicação a Tibério Júlio Papo, que serviu como diretor de bibliotecas imperiais durante os reinados de Tibério, Calígula e Cláudio, de 14 a 54 d.C. Cláudio, embora fisicamente deficiente, era um estudioso erudito. Ele escreveu história dos etruscos e cartagineses, que infelizmente não sobreviveram. Ele financiou uma nova sala na Biblioteca de Alexandria, onde os livros poderiam ser armazenados e livros. A biblioteca mais famosa de Roma era a Biblioteca Úlpia de Trajano, que foi dedicada em 112 d.C. e cuja as colunas faziam frente ao seu fórum. A biblioteca continha cerca de 10.000 rolos, incluindo a autobiografia de César. O mundo judaico usava uma única forma de livro, que era o rolo. A forma de códice usada para o Códice de Leningrado e o Códice de Alepo, que são as cópias existentes mais antigas da Bíblia hebraica, só foi adotada muito depois da Era Talmúdica. O escritor mais importante do judaísmo helenístico foi Fílon de Alexandria, de 20 a.C. a 50 d.C., que é mais conhecido por sua interpretação alegórica da Septuaginta. Os escritos de Fílon foram ignorados pelo judaísmo rabínico, mas foram lidos e preservados pelos cristãos. Em 1947, pastores da tribo de beduínos Ta'amiri fizeram uma descoberta sensacional em uma caverna em Qumran, na costa noroeste do Mar Morto. Encontraram o primeiro de muitos rolos e fragmentos que foram chamados de Biblioteca de Qumran. Mais tarde, em buscas subsequentes feitas pelos mesmos beduínos e por estudiosos, foram encontrados manuscritos em 11 cavernas que continham manuscritos bíblicos e também não bíblicos. Os textos de Qumran podem ter servido como a biblioteca do assentamento próximo em Khirbet Qumran, que foi ocupada por uma seita, que a maioria dos eruditos identifica como os essênios mencionados por Fílon, Joséfo e Plínio, o Velho.
A tradição e, portanto, os livros e as bibliotecas dos judeus foram impactados por duas guerras contra a ocupação romana nos séculos I e II depois de Cristo. Os romanos suprimiram a revolta judaica em 66 a 74 depois de Cristo, resultando na destruição do templo em Jerusalém em 70 depois de Cristo. Esses eventos foram os responsáveis por causar o fim dos partidos judaicos, como os saduceus, os essênios e os zelotes. No mundo cristão, os primeiros manuscritos do Novo Testamento foram escritos em códices em papiro. Após a conversão de Constantino em 312 d.C., os códices do Novo Testamento foram escritos no pergaminho mais caro, formado a partir dos couros especialmente tratados de ovelhas, cabras e bezerros. Os primeiros escritos cristãos, após o Novo Testamento, que foram preservados, são os chamados Pais Apostólicos. Datam de fins do século I d.C. a meados do século II d.C. Clemente de Alexandria, 214 d.C., deve ter tido acesso à famosa biblioteca em sua cidade, ou ter tido sua própria extensa biblioteca particular, visto que ele cita 348 autores em seus escritos. Pânfilo, estudioso que estudou em Alexandria, fundou uma escola em Cesareia. Ele usou a sua riqueza para obter livros, especialmente os trabalhos de Orígenes, para a biblioteca de lá. A biblioteca de Cesareia aparentemente continha o Hexapla de Orígenes, as obras de autores cristãos como Clemente de Alexandria, Irineu de Lyon, Melitão de Sardes, Hipólito de Roma e também os escritos de autores judeus, incluindo os de Filon e de Joséfo. Com a morte de Constantino em 337 d.C., a biblioteca em Constantinopla abrigava 7.000 livros. Em 357 d.C., Constante, filho de Constantino, ordenou que escribas copiassem os pergaminhos deteriorados como códices. No reinado de Teodósio II, 401 a 450 d.C., a biblioteca imperial foi ampliada para conter 100.000 livros. Uma biblioteca papal em Roma só é atestada no pontificado de Júlio, 337 a 352 d.C. O Papa Damaso I, 366 a 384 d.C., reconstruiu a Basílica de São Lourenço para abrigar uma biblioteca. O Papa Agapito, 535 a 536 d.C., abrigou uma biblioteca acadêmica em sua residência no Monte de Célio. Entre 527 e 554 d.C., Cassiodoro, monge erudito, fundou uma grande biblioteca de textos cristãos e clássicos em seu mosteiro, o Vivário, na Calábria, no sul da Itália. Jerônimo, 347 a 420 d.C., é mais conhecido como tradutor do Antigo Testamento do hebraico e do Novo Testamento do grego para o latim, traduções mais tarde conhecida como Vulgata. A tarefa de tradução foi-lhe imposta pelo Papa Damaso I. Jerônimo adquiriu uma grande biblioteca pessoal em Roma e levou-a consigo quando tentou viver como um eremita em uma caverna na Síria. Nas Confissões, a primeira autobiografia introspectiva na literatura ocidental, Agostinho, 354 a 430 d.C., professor de retórica do norte da África, narra a história de sua conversão dramática. Perto do fim da vida, enquanto refletia sobre o que havia escrito, Agostinho compilou uma lista de seus principais escritos em retratações. Estima-se que, no meio de um episcopado muito ocupado e contencioso, Agostinho ditou mais de 1.000 obras, compostas por sermões, ensaios, cartas e muito mais. A maioria dessas obras foi preservada na biblioteca de Hipona. Em 1945, os condutores de camelos descobriram a chamada Biblioteca Nag Hammadi, que são códices coptas
que foram escondidos em um jarro selado perto de um aterro na base dos penhascos de Jabal al-Tarif, que estão do outro lado do rio Nilo, na cidade de Nag Hammadi. Os textos encontrados eram compostos por 52 tratados, incluindo duplicatas, que podem ser agrupados em 4 categorias. Primeiro, textos não cristãos, como a tradução da República de Platão e vários tratados herméticos. Segundo, textos cristãos. Terceiro, textos gnósticos não cristãos. E, por fim, quarto, textos gnósticos cristãos. Os textos cóptas são traduções de originais gregos mais antigos, fato que pode ser demonstrado pela comparação do Evangelho de Tomé com 3 papiros gregos que foram descobertos nos aterros sanitários de Oxorrinco em 1897 e 1904 e que datam do século III depois de Cristo. Esse foi o nosso estudo de hoje, então, pessoal. Espero ter contribuído para a sua erudição, para o seu conhecimento. Se você gostou desse estudo, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber sempre novos estudos e assim você estará contribuindo para o crescimento do canal e me ajudando também para que eu sempre venha postar trabalhos iguais a esse. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula, no próximo vídeo aqui na Escola de Eruditos. Até mais!